Meus irmãos, nesta noite, com imensa alegria, cumprimento-vos com a paz do Senhor Jesus. Amém. É difícil descrever com as palavras a alegria e a satisfação que eu tenho a cada oportunidade que o céu nos dá de estar de volta a esta casa, que não são palavras vazias, mas é o sentimento que eu tenho, sim, é a minha casa. Me sinto bem em casa aqui com os irmãos, os amigos, aqui em Brídipo. Estou feliz por mais uma vez ser recebido pelo amigo, pastor Bruno, pastor Nivaldo, todos os demais amigos, pastores, obreiros. Temos muitos companheiros nesta casa, que me deixa, de fato, muito feliz por essa bênção que não poderia vir de outras mãos, senão das mãos do Senhor. Deus seja louvado por essa oportunidade. Rever a irmã missionária Gisele também é muito, não nos víamos, e fico feliz em revê-la e saber que está sendo uma bênção muito grande aqui nessa nação, para a glória de Deus. Meus irmãos, a gente está diante, então, de uma proposta de escola bíblica de obreiros, porém extensiva a toda a igreja. Naturalmente que a responsabilidade é de transmitir uma mensagem que atinge o coração de todos, mas que, de alguma forma, também fale especificamente, em especial, aos obreiros. E eu quero poder fazê-lo tendo como base da ministração para remirmos o tempo. Eu já faço aqui menção da referência bíblica, que está no segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, no seu capítulo de número 29. Livro do Êxodo, capítulo 29. Aqui eu lerei alguns versículos, começando do versículo 1 até o versículo de número 7. Depois saltaremos alguns versículos, mas eu vou dizendo aos irmãos para acompanhar. A princípio, do versículo 1 ao 7, a epígrafe diz-nos acerca do sacrifício e as cerimônias da consagração. Diz-nos assim o primeiro versículo a seguir. Isto é o que lhes hás de fazer, para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão asmo, e bolos asmos amassados com azeite, e coscorões asmos untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás. E os porás num cesto, e os trarás no cesto com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás a Arão da túnica e do manto do éfode, e do éfode mesmo, e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode, e a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra. E tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Vamos um pouco mais adiante, ao versículo de número 20. Neste diz assim: E degolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, e o resto do sangue espalharás sobre o altar. Vá agora ao versículo 31, e aqui leremos até o 34 e encerramos a leitura. E tomarás o carneiro das consagrações, e cozerás a sua carne no lugar santo. Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que for feita expiação, para consagrá-los e para santificá-los, mas um estranho não as comerás, porque santas são. E se sobejar alguma coisa da carne da consagração, ou do pão até amanhã, o que sobejar,
queimarás com fogo. Não se comerá, porque santo é. Amém. Meus irmãos, volto a lembrá-los que estamos em uma proposta de escola bíblica e, naturalmente, nós assim discorremos num ritmo um pouco mais lento, mas como estudo bíblico mesmo, a fim de propor uma melhor compreensão do texto que estamos expondo. Assim como foi há pouco tempo, né, em outubro, aqui, o seminário, Conferência Compungidos, a proposta é mesmo meditarmos mais detidamente e aplicarmos de forma mais precisa o ensinamento bíblico. O texto que eu acabei de ler, ele deixa claro e evidente tratar-se de uma cerimônia muito particular em que o Senhor está orientando Moisés a forma, o modelo litúrgico, todos os detalhes que deveriam ser observados quando, por ocasião da consagração de Arão e, posteriormente, os seus filhos também. Apenas para lembrarmos todo esse contexto em que a consagração está sendo efetuada debaixo da orientação de Deus, o livro do Êxodo, como todos sabemos, trata-se da saída do povo de Israel do Egito. Aquele grupo pequeno que entra no Egito, convidados por Faraó, contando não mais do que 70, 72 almas, quando José havia ido na frente como um libertador enviado por Deus, e agora o Faraó convida toda a família de José, a casa de Israel, a que habitassem ali no melhor da terra do Egito, a terra de Gósen. Passado algum tempo, um outro Faraó ascende ao trono, assume o poder. Este, por sua vez, não conhecia José, não sabia dos seus feitos e, naturalmente, nenhum respeito tinha sobre o povo de Israel, a nação hebreia que lá estava. Este, então, toma a iniciativa de mudar o status quo, a situação em que a nação se encontrava no Egito. Aquela nação que teve portas abertas para entrar, tapete vermelho, foi bem recebida na chegada, agora estão se transformando em escravos do Egito, obrigados a trabalhar forçosamente para a construção de todas as estruturas do Egito antigo. E dentro dessa perspectiva, eles vão ficando cada vez menos esperançosos de que a sua sorte mudará. Mas Deus está do alto céu ouvindo o gemido e o clamor do seu povo, que está sendo oprimido, escravizado no Egito. Passado o período que Deus já havia dito ao primeiro patriarca Abraão, que a nação ficaria escrava no Egito cerca de 400 a 430 anos, então Deus levanta o libertador Moisés, ali no capítulo 2, capítulo 3 do livro do Êxodo, orientando-o sobre a forma como ele agiria na autoridade de Deus para libertar o povo de Israel do Egito e conduzi-los à terra prometida, a terra que mana leite e mel. Deus tira o povo do Egito, todos nós sabemos, humilhando o faraó, todo o Egito, enviando as 10 pragas, a última delas, a praga da morte dos primogênitos. Então o faraó autoriza a saída do povo, eles começam a trajetória, chega diante do mar, como nós já cantamos aqui, Deus sobrenaturalmente abre o mar, faz um caminho, o povo atravessa, Faraó e seus exércitos tentam persegui-los e são definitivamente derrotados e mortos ali no Mar Vermelho. O povo atravessa e do outro lado celebra, canta, adora, dizendo que só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Passado esse momento glorioso, agora é hora de continuar a marcha em direção à terra prometida. Antes, porém, Deus orienta o povo a que passasse no Sinai, porque Deus está tirando do Egito um grupo muito grande, de aproximadamente 2 milhões de pessoas. A conta do livro de Números nos fala de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Portanto, naturalmente, 2 milhões de pessoas ali haviam. Mas pessoas que até pouco tempo atrás eram escravos. A mentalidade era de escravo. Não tinha uma cultura própria, não tinha uma ideologia própria, não tinha uma identidade própria. Deus precisava conduzi-los ao deserto e, precisamente, ao Sinai, para ali comunicar a eles a sua identidade como nação santa, como povo de Deus. Então, Deus vai dar as leis litúrgicas, as leis cerimoniais,
as leis civis, as leis morais. Deus está transformando um grupo de escravos em um povo, em uma nação. Está dando a ele identidade. Ali no Sinai, Deus dá as leis. Deus está forjando o povo, transformando-os em nação. Agora é hora de avançar, partir do Sinai em direção à terra prometida. E o Deus do Sinai, aquele Deus que se manifestou com fogo, com poder, na nuvem no Sinai, este Deus quer caminhar no meio do seu povo. Ele quer poder transitar no deserto junto ao seu povo. E para tal, do Sinai também ele orienta Moisés que construísse um tabernáculo, que é um santuário móvel, uma tenda móvel. Seria uma espécie de prolongamento do Sinai. Já que não é possível levar o Sinai com eles, eles precisam levar o Deus que se revelou a eles no Sinai. E para isso Deus diz, vocês me construirão uma tenda móvel, um tabernáculo. E Deus vai dando toda a orientação de como deveria ser o tabernáculo. As cortinas, as cores, os utensílios, os materiais, cada um dos utensílios de prata, de bronze, de ouro, todos eles. E, finalmente, Deus vai falar acerca de quem serão os responsáveis para oficiarem o culto a Deus, que garantirá a presença de Deus no meio do seu povo. Então, Deus separa uma tribo do meio das 12 tribos de Israel. Dos 12 filhos de Israel, Deus escolhe a tribo de Levi e orienta Moisés dizendo, diga ao povo que eu, o Senhor, soberanamente escolhi a tribo de Levi para me oficiarem o sacerdócio. E da tribo de Levi eu escolho Arão e toda a sua descendência, para estes serem os sacerdotes responsáveis por manusearem os utensílios, por praticarem toda a liturgia, por liderarem o culto que garantirá a minha presença no meio do povo, que será a garantia da manifestação da minha glória, o derramamento do meu poder, será exatamente o culto, seguido à risca, bem representado, que vai garantir que as enfermidades não chegarão ao meu povo, pois eu os curarei, que garantirá a vitória em meio às batalhas que enfrentarão, porque eu lutarei por eles. Tudo aquilo que eles precisarem, eu suprirei, o maná, eu mandarei coluna de nuvem, mandarei coluna de fogo, eu serei tudo o que eles precisam, mas primeiro eu preciso que eles realizem cultos que garantam a minha presença no meio deles. E daí torna-se então fundamental a pessoa dos sacerdotes, torna-se crucial a responsabilidade dos sacerdotes em meio à nação, porque Deus escolhe a nação para representar Deus na terra. A nação de Israel é uma representação de Deus para as nações. E o sacerdote são os representantes de Deus diante do povo de Israel. Você entende isso? A nação de Israel, ela irradia a glória de Deus para as demais nações. As nações circunvizinhas devem olhar para Israel e entenderem a partir da sua visão de Israel que Deus está no meio do povo. E Israel, agora estamos falando dentro do âmbito interno, tem que ter como referencial interno os sacerdotes, como representantes de Deus no meio deles. Então os sacerdotes são essas figuras escolhidas por Deus para estarem a um patamar mais elevado, de consagração, de comunhão, de santidade, de relacionamento, para que Israel se espelhe nos sacerdotes e possam refletir também essa santidade, essa comunhão, esse relacionamento, e isso então atingirem as nações. Então, para chegar às nações, começa pelos sacerdotes, que esses, por sua vez, estão em estreito relacionamento e intimidade com Deus. É como que uma engrenagem, e o sacerdote é uma peça fundamental nessas engrenagens. Se houver defeito no sacerdócio, como muitas vezes ao longo da trajetória de Israel houve, a nação ficava perdida, ficava sem rumo e acabava sendo fácil, uma presa fácil para aderir às culturas das outras nações, aderirem aos deuses das outras nações, ao invés de influenciarem, serem influenciados, porque havia falha, fraqueza moral e espiritual por parte dos sacerdotes. Mas quando o sacerdócio era forte, quando o sacerdócio era consagrado, quando eles tinham exemplo de vida e moral diante do povo, o povo, por sua vez, também tinha fome e sede de Deus, e as nações ficavam impressionadas com toda aquela liturgia, aquele culto, aquela adoração, e a forma como Deus se manifestava no meio da nação de Israel.
Portanto, volto a dizer uma vez mais, a figura dos sacerdotes eram fundamentais, eram importantíssimas para o funcionamento de toda essa engrenagem. E esse capítulo 29, portanto, está dentro do grupo de capítulos em que Deus está orientando sobre cada elemento do culto, cada peça, de que material deveria ser feito. E o capítulo 29, todo ele é dedicado para falar sobre a consagração dos sacerdotes. É claro que nós estamos em uma outra dispensação, na dispensação da graça, e alguém poderia dizer, mas esta palavra não é um tanto quanto anacrônica, fora de tempo? Falar de consagração de sacerdote, de levita, antiga aliança, o que isso tem a ver com os nossos dias? Naturalmente, dentro do aspecto litúrgico do culto veterotestamentário, muita coisa mudou. Mas se nós analisarmos tudo aquilo que Deus está exigindo dos homens que Ele escolhe para serem representantes dele na terra, tudo aquilo que diz respeito a valores, a padrões morais, espirituais, nada disso mudou. A forma de culto mudou, mas o padrão moral de Deus nunca se alterou. A forma de adoração pode ter mudado, mas o padrão espiritual que Deus exige dos seus sacerdotes não mudou em absolutamente nada. O nível de comunhão, de santidade, de integridade não mudou em absolutamente nada. Até porque cada um desses sacerdotes, a seu tempo, tipologicamente apontavam para Jesus, eram tipos de Cristo, o sacerdote perfeito que haveria de vir. E a igreja, por sua vez, ela recebe de Cristo o sacerdócio que ele nos legou. O sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, fazendo da igreja um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, sendo nossa responsabilidade anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então somos uma nação sacerdotal, somos um reino de sacerdotes. E temos que observar esses padrões morais e espirituais que Deus demandava dos sacerdotes da antiga aliança e entender como eles se aplicam a cada um de nós hoje. E aí, mais uma vez, eu digo, embora nós estejamos aqui também preocupados em ser específicos para aqueles que lidam com a obra de Deus diretamente como obreiros, ministros, ou aqueles que desejam, que almejam, ou hoje chegarão a um novo patamar na sua vida ministerial, embora desejamos ser um pouco específico para estes, mas, de certa medida, todos nós somos uma nação sacerdotal. Toda a igreja deve também refletir esses padrões morais, repito, espirituais, que o Senhor exige daqueles que Ele escolheu. Portanto, eu fiz aqui uma lista, dentro dos versículos do texto que li, 7 características que vão exatamente revelar esse padrão que Deus exigiu dos seus sacerdotes e que nós devemos observar nos dias atuais. O primeiro versículo, a ordem de Deus está posta e não é outra senão esta: isto é o que lhes há de fazer para santificar. Outra tradução poderá estar escrito para consagrar. Então, a primeira coisa é exatamente a consagração, ou a santificação. Quando nós falamos de santificação, nós estamos falando de separação para uso exclusivo de Deus. Quando nós falamos de consagração, não é diferente. Porém, o termo consagrar, a palavra consagrar, quando nós estudamos a sua etimologia, sua origem, especialmente não no grego, mas no latim, vem de consagrare, que é o con significa próximo, perto, junto, quase que anexo ao sagrado. Consagrar é aproximar do sagrado, é colocar próximo do sagrado, é colocar junto ao sagrado. O sacerdote, ele não é uma figura sagrada que deve ser adorada, mas é uma figura que tem que ter cuidado porque está próximo ao sagrado, está junto do sagrado. Ele está sendo chamado para andar bem junto, bem próximo daquilo que é santo, que é sagrado. Então Deus está orientando a primeira coisa. Eu quero que estes homens, a casa de Arão, sejam separados. Eles não podem mais estar andando no meio daquilo que é comum.
Eles têm que deixar o comum longe e se aproximar do que é santo. Aquilo que impede a sua santificação, ou que macula a sua pureza, aquilo que traz algum tipo de imundícia para a sua vida, deve ser banido, erradicado. Eles precisam se afastar para se aproximarem de tudo aquilo que é puro, que é santo. A primeira coisa, portanto, é a separação para serviço do Senhor. E isso demanda renúncia, abdicação. Quando nós entendemos que Deus está nos chamando para nos aproximar dele, por implicação nós entendemos que Deus está nos chamando para abandonarmos algumas coisas, nos afastarmos de algumas coisas, abrirmos mãos de algumas coisas, porque Ele quer nos ter mais junto dEle, mais tempo dedicado a Ele, mais atenção devotada a Ele, mais desejo de estar próximo a Ele. Meus irmãos, nós vivemos em dias, sempre foi assim, mas cada vez parece que piora mais, em que o mundo quer nos pressionar para nos misturarmos a ele. O mundo não está apenas batendo a porta em alguns lugares, está chutando e forçando a porta para querer entrar e trazer a mistura, para que o povo de Deus perca a sua identidade. E isso, infelizmente, tem atingido alguns altares, e alguns sacerdotes têm perdido a sua identidade, têm se parecido mais com mundanos do que santos homens de Deus. Nós olhamos e não conseguimos distinguir se ali vai, como dissera aquela mulher nos dias de Eliseu, um santo homem de Deus, ou mais alguém que vai de acordo com a cultura secular desse mundo, que está indo de mal a pior. Aqueles que são chamados por Deus devem entender que tem que abandonar algumas coisas, tem que abrir mão de algumas coisas, tem que virar as costas para algumas coisas, para ter o seu olhar voltado totalmente para Deus, tem que dar as costas a algumas coisas para começar a caminhar em direção àquele que o chamou para ser diferente e fazer diferença nesse tempo do fim. A ordem de Deus é: quem deseja me servir, saiba, necessário se faz separação. Separação. Separa para mim, foi Deus que disse. E quando Deus diz isso, pastor Nivaldo, ele está demonstrando algo que eu penso que ele gostaria que a recíproca fosse verdadeira. Quando ele diz separe para mim, ele está dizendo que ele deseja que esteja próximo dele, junto a ele. Mas ele deseja também que a pessoa queira estar próximo a ele. Tenha o desejo, embora ele está revelando, ele, o Senhor, o nosso Deus, quer que a pessoa se aproxime. Mas a pessoa também tem que ter desejo de se aproximar. Parece óbvio que eu estou falando, e em certa medida de fato é. Mas vivemos tempos em que muitos sacerdotes não têm mais prazer em estar próximos de Deus. Estão tentando buscar satisfação com outras coisas, porque não se satisfazem mais em Deus. Estão querendo preencher vazios, sacerdotes com corações vazios, buscando ocupações seculares, entretenimentos seculares, outro tipo de atividade. Não estou falando de pecado ter uma outra atividade, talvez para complementar a renda, ou como renda principal, não é o caso. Estou falando de prazer, de alegria, de satisfação. Quando tem tempo, não querem usar o tempo para estar com Deus, querem usar o tempo para fazer outras coisas que satisfaçam a natureza caída, corrupta, carnal, mas não querem dedicar tempo para estar com Deus. Enquanto Deus está chamando para estar junto dele, tem muitos sacerdotes que não têm mais prazer de estar na presença de Deus. É triste nós termos uma igreja, e falo isso de forma generalizada, em que às vezes o altar está repleto de obreiros, e nós vamos a muitas igrejas no Brasil que tem mais obreiros no altar do que em muitas outras congregações, tem de membro e congregado contando junto. Mas quando você chama para um trabalho de oração e de consagração, você vê 2, 3 obreiros e vê mais as irmãs, um outro grupo da igreja, e os obreiros não têm prazer de estar na presença de Deus. Não têm alegria de estar prostrado nos pés do Senhor. Parece que eu ouço Deus dizer nos nossos dias, abrindo o coração e demonstrando a sua tristeza, como fez nos dias do profeta Jeremias:
denunciando a atitude daquele povo, e em especial no capítulo 2, a postura dos sacerdotes, quando Deus diz: eles fizeram duas maldades. Primeira, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. A segunda, cavaram cisternas rotas que não retêm águas. E nós estamos vivendo este tempo em que o coração de Deus se ressente de ver homens que não têm prazer em estar junto dele. Está trocando a fonte das águas vivas, das águas cristalinas, para beber lama, para se saciar com imundícia dessa terra, enquanto Deus está chamando para se alegrar nele, para desfrutar da comunhão de estar junto dele, para ter a sua alma repleta, transbordando, inundando do gozo da presença dele. Homens chamados por Deus estão fugindo de Deus. Deus está os chamando, eles estão evitando a Deus. Mas nessa noite Deus está estendendo a chamada a alguém. Ele está dizendo: eu quero homens que queiram estar diante da minha presença. Eu quero mulheres também que tenham prazer em estar junto de mim. Eu quero separar para mim aqueles que têm prazer em estar junto de mim, cuja alegria é estar junto de mim, cuja satisfação é falar da minha palavra, cujo maior prazer nessa terra é me representar por onde passa, cuja sua passagem aqui é de um peregrino, cujos pés ainda estão na terra, mas a mente e o coração já estão no céu, porque a alegria e o prazer dele está em Deus. Separa para mim. Oh, meu Deus. Ainda no final do versículo 1, seguindo para o versículo 2, Deus continua orientando, dizendo: toma um novilho, 2 carneiros sem mácula, pão asmo, bolos asmos, amassado com azeite, coscorões asmos, untados com flor de farinha, de trigo os farás. Aqui ele está dando exatamente a ordem do sacrifício que deveria ser oferecido, ofertado no momento da consagração. Aqueles que estão sendo consagrados, separados, afastando-se do pecado para uso exclusivo de Deus e para a glória de Deus, eles não podem chegar também de qualquer jeito ou de mão vazia. Eles trazem com eles uma oferta. Eles trazem com eles um sacrifício. Na antiga aliança, como nós estamos vendo, o sacrifício mormente eram de animais e alguns sacrifícios eram de libação, oferta líquida e também de cereais. Mas na nova aliança, o apóstolo Paulo diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. A comparação é tremenda porque se o sacrifício que deveria ser ofertado aqui na antiga aliança do sacerdote era trazer um animal e amarrar este animal no altar, e depois de amarrado, sacrificá-lo, ou seja, tirar a sua vida no altar, ele morre no altar, e depois de morto, colocar fogo, a sua vida é consumida no altar. Ele voluntariamente se entrega para ficar preso, pastor Bruno, ao altar. Ele se deixa gastar até a última gota de sangue, porque ele é atingido na jugular, o seu sangue se esvai até não ter mais uma única gota. Ele entrega a sua vida no altar. Ele deixa o fogo consumi-lo completamente no altar. E Deus está dizendo, na nova aliança, eu quero ministros assim, que não fiquem por aí se queixando. Servir a Deus é tão ruim, é tão difícil, eu estou cansado, eu estou triste, ninguém me reconhece, ninguém me aplaude, ninguém me paga da forma que deveria pagar. Deus está dizendo, quem te chamou foi eu. Se entrega no meu altar, se doa no meu altar, se for necessário, morra no meu altar, deixe a sua vida ser consumida, a recompensa eu darei aqui no céu. Eu quero ministros dispostos a se entregar. Chega de lamuriadores no altar, chega de reclamadores no altar, pessoas que com alegria, a vida dele está sangrando, mas ele está alegre falando de Deus. Ele está morrendo, mas está pregando sobre vida. Ele está sendo consumido pela chama, mas ele está pregando refrigério. Deus está querendo homens assim.
Igrejas estão se acabando, estão se fechando, porque pastores estão usando o altar para ficar, perdão da expressão, vomitando em cima do povo as suas decepções. Reúne a igreja para falar de suas frustrações. Reúne a igreja para desabafar em cima do povo as suas perdas, as suas derrotas. Vá para os pés de Jesus. Aquele que te chamou, Ele é o teu psicólogo, Ele é o teu médico, Ele é o teu doutor, Ele é o teu advogado, Ele é tudo o que você precisa. Não precisa descontar na noiva. Se quem te chamou foi Ele, Ele cuida de você, Ele te carrega no colo quando não machuque a noiva. Deixa o dono da igreja cuidar da tua vida. Se faltar equilíbrio emocional, avise antes: pastor, eu não dou conta, eu não tenho equilíbrio, qualquer coisa que acontece comigo eu não consigo me conter, eu passo adiante, acaba batendo a fé dos outros, as pessoas desanimam de vir me ouvir. Estou falando, irmão, com muito temor e tremor nesse altar. Como disse, não disse da boca para fora, me sinto como se estivesse no altar da minha própria igreja, exatamente como eu me sinto. A responsabilidade que tenho lá, que tenho. Deus está querendo obreiros que tenham alegria de servi-lo e tenham prazer até na hora de se sacrificar para Deus. Obreiros como aqueles do quilate da primeira igreja, a igreja primitiva, que eram chicoteados, que eram aprisionados, que eram levados às vias de fato à morte, e aqueles que escapavam por pouco da morte, saíam celebrando, glorificando, exaltando, e alguém pergunta: você é louco? Você foi preso, chicoteado, a morte passou perto de você, e ele dizia: eu sou um privilegiado, eu fui escolhido para sofrer por amor de Cristo, Ele entregou a vida dele por mim, e eu quero gastar a minha vida por Ele. Como é que nós vamos ver uma igreja dedicada se não tivermos obreiros dedicados? Quando é que vamos ter uma igreja de oração se não temos obreiros de oração? Quando é que vamos ter uma igreja do fogo se não temos obreiros do fogo? Tem que começar no altar. Tem que começar na minha vida. 5 meses e alguns dias se passaram desde que eu ouvi o pastor Bruno aqui pessoalmente pregar nesse altar. Na mensagem que ele trouxe para todos nós aqui, na conferência Compungidos, e a palavra que ele disse várias vezes é entrega. Entrega? Tem gente que lembra, não é só eu, né? Entrega total. É o que Deus está dizendo aqui, ó. Eu quero entrega total. Porque todos querem das mãos de Deus a bênção total, a vitória total. E tem os cultos, culto da vitória total, bênção total, o milagre dos milagres, e aos cultos de tudo aquilo que eles querem de Deus. Mas quando Deus fala o que quer de nós, aí fazemos ouvido de... Eu ouvi há 5 meses e Deus ainda está falando a cada dia: entrega total, entrega total, entrega total. Quando eu vou falar com Deus o que eu quero, é Deus: você já entregou? Você já entregou? Você só vem para os meus pés para falar o que você quer, mas você já entregou? Irmãos, hoje a maioria das orações são pessoas dando a Deus a lista do que querem. Se é 10 minutos de joelho, é 11 falando do que quer. Se é meia hora de joelho, é 40 minutos falando do que quer. Mas eu lembro-me de um tempo em que os crentes dobravam o joelho e a única coisa que eles diziam que querem é: Deus, eu quero mais de Ti, eu quero ter uma vida mais pura, eu quero ter mais experiência com a Tua glória, eu quero ser mais usado por Ti. E chorava, e suava, e caía no chão, e alguém chegava perto para ouvir: será que está pedindo carro, casa, novo emprego? E está lá o homem e a mulher chorando, dizendo: eu quero mais de Deus, eu quero uma experiência, eu quero o batismo com o Espírito Santo, eu quero dons espirituais, eu quero fazer a diferença na terra, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Terceira orientação. O versículo 4. Então farás chegar a Arão e seus filhos
à porta da tenda da congregação. É o lugar mais público que havia, mais visível, mais notório, onde todos pudessem ver o que agora vai acontecer. Deus diz, não faz as escondidas, não é num canto secreto. Pegarão os seus filhos, aqueles que eu estou honrando, porque eu os escolhi, eu os separei, estou dando a eles a honra de serem a casa sacerdotal. E agora você vai pegá-los, Moisés. Vai conduzi-los à porta da congregação diante de todo o povo. E você vai lavá-los com água. Lave-os diante da congregação. Todos nós sabemos que ser lavado, entre tantas figuras de linguagem da Bíblia, representa purificação. Purificados pela palavra, lavados pela palavra, também pelo Espírito. De toda sorte significa ser purificado. E Moisés está recebendo de Deus a seguinte ordem: o povo, a nação precisa ver que aqueles que eu escolhi têm vida pura, têm vida santa. Existe um adágio antigo que é dito aí fora no secular, principalmente no mundo da política, que dizem que a mulher de César não deve apenas ser honesta, mas também deve parecer honesta. Não é apenas ser, também tem que parecer. Ou seja, as pessoas não podem ter qualquer dúvida. Ela é, mas ela tem que demonstrar aquilo que é para que não haja o mínimo de dúvida. Então o que Deus está dizendo a Moisés é: não pode pairar sombra de dúvida no tocante à purificação daqueles que eu tenho escolhido para oficiar diante de mim. Estamos vivendo dias em que há ministros que estão na condição de Nicodemos, ouvindo até hoje o sermão: necessário é nascer de novo. Ele já foi ao diaconato e Jesus ainda está falando: rapaz, você já é diácono, ainda precisa nascer de novo. Já chegou no presbitério e Jesus: como é que chegou aí? Você ainda não nasceu de novo. Já virou evangelista com credencial da convenção e Jesus continua: você tem que nascer de novo. Mas como voltar para o ventre? Não voltar para o ventre não. Tem que ser gerado da água e do Espírito. As coisas velhas têm que ser mandadas embora. A gente ainda ouve obreiros hoje em dia dizendo: olha, eu sou crente, mas minha mão não é. Eu sou crente, mas se pisar no meu calo, ainda fica querendo revisitar a vida passada. O velho homem morreu ou não morreu, afinal de contas. A congregação não pode ter suspeita. O povo não tem que ter dúvida se você já é uma nova criatura ou você é alguém que não pode confiar, porque de uma hora para outra você muda, você é volúvel, você é instável. Moisés está sendo orientado: lava Arão e seus filhos diante do povo, para que o povo saiba, são lavados, foram purificados, a vida imunda foi embora, as impurezas fazem parte do passado, tem a vida ilibada diante de mim. Eu volto ao ponto que já disse, revisito agora: a igreja é a representação de Deus diante do mundo, e o sacerdote precisa ser diante da igreja. Para termos uma igreja forte, temos que ter uma liderança do altar forte. Para ter uma igreja pura, os ministros do altar precisam ser puros. E Deus está dizendo: lava-os, lava-os, lava-os. Esta noite estamos todos, sem exceção, sendo lavados pela palavra. Nesta noite, a não ser que você está fechando o ouvido e junto dele o coração, mas nessa noite tem águas purificadoras, há águas regeneradoras. Se você ainda não passou pela regeneração hoje, é tempo ainda de passar, porque águas estão sendo derramadas, a palavra de Deus está sendo pregada com autoridade e verdade, e Deus está querendo arrancar de corações sentimentos que não agradam a Deus e colocar a pureza dele dentro desses corações. Deus quer tirar o ressentimento, Deus quer tirar a inveja, Deus quer arrancar o orgulho. Isso tudo deixa o coração imundo. Deus quer colocar a virtude do fruto do Espírito no coração de crente. Isso é ser lavado. A palavra entra, o pecado sai. A palavra entra, o pecado sai. É por isso que o salmista deu já a senha. Ele disse: eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se a palavra sai do
coração, o pecado entra. Mas se a palavra entra, o pecado vai embora. Nessa noite a palavra está descendo aqui. Crente está sendo lavado, sendo purificado. Alguém tem que olhar para você e dizer: quem te viu, quem te vê. Não é mais aquele crente. O que aconteceu? Você não estava naquele culto. Jeová me pegou e me esfregou, me lavou, me banhou. Eu sou novo crente. Purificação. Este ato público de lavagem à porta da tenda da congregação simbolizava a purificação completa pelo Senhor. E assim a nação entendia que aquele homem estava apto para ministrar. Obreiros imundos, pastor Nivaldo, vazios, querendo dar lição de moral. E daí a pouco passa o tempo, está lá o escândalo. Só vivia pregando contra adultério, passa o tempo, aparece lá adúltero. Vivia pregando contra corrupção, daí a pouco corrupto. E pregando contra isso, ele transformava o sermão numa cortina de fumaça para tentar esconder a imundícia na qual a sua própria vida estava imergida. Mas nós estamos clamando por um avivamento, e desse altar o pastor Bruno toda quarta-feira tem pregado o avivamento, e ele tem dito pela Bíblia e pelo testemunho da história da igreja que todo avivamento começa com abandono de pecado. Eu não escondo, eu confesso e deixo. Se eu quero a vida de Deus, eu tenho que abandonar a velha vida. Se eu quero o poder de Deus, eu tenho que abandonar a comunhão com as trevas. Se eu quero viver o novo de Deus, não tem como coadunar com o velho que eu insisto em continuar carregando na minha bolsa, na minha mala. Eu tenho que abdicar, eu tenho que abandonar. Isso é ser totalmente lavado, purificado. A minha oração em primeiro lugar é que Deus me guarde, porque sou homem também, reconheço a minha fraqueza e vulnerabilidade. A minha primeira oração é: Deus me guarde de ser uma vergonha para o teu evangelho, me guarde de ser uma fonte de tropeço para a tua igreja, me guarde de ser alguém que se embaraça e atrapalha outros de chegar no céu. E a minha segunda oração é: Deus, limpa o altar de homens profanos, imundos, adúlteros, ladrões, pecadores que querem ministrar a uma noiva santa, comprada com sangue precioso, cujo destino final é as mansões eternas. Quantos fazem coro comigo nesta oração? Quantos fazem coro comigo nesta oração? Deus, lava o altar, lava o altar, lava o altar, lava o altar. Quem tem esse desejo não tem medo de fazer essa oração. Quem tem vida dúbia tem medo. Quem tem vida limpa não tem medo. Quem tem algo ocupa no cartório, como se diz, não ora. Mas quem quer ver a glória de Deus descer, ele é o primeiro a rasgar a garganta e dizer: lava o altar. Lava o altar, porque é para todo o povo ver. O povo precisa ver. Naquele tempo foi dito: lave-os diante da porta da tenda. Hoje em dia, tem que ser a partir do altar. Pela hora eu vou agora à quarta característica. Falamos já da separação, a consagração. A oferta da própria vida, que é o sacrifício. A purificação. E o versículo 5 diz: depois, ou seja, ato contínuo a ser lavado, depois tomarás as vestes e vestirás a Arão da túnica, do manto do éfode, e do éfode mesmo, e do peitoral, e cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode, e a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra. Começando pela mitra, era como que um diadema, mas colocado na testa, uma testeira, que prendia a parte de cima da cobertura da cabeça do sacerdote. Então vinha aquela mitra, lâmina de ouro e escrito: santidade ao Senhor. Eu começo por aqui porque exatamente toda a roupa vai combinar com aquilo que está escrito aqui. O éfode, a túnica, o cinto, tudo está em plena e perfeita combinação com aquilo que ele está expondo escrito aqui na testeira. Santidade ao Senhor.
Por isso que não por acaso o ser vestido só poderia vir depois do ser lavado. Imagina trazer aqui na testeira santidade ao Senhor se ainda não foi lavado. E é o que temos visto, e é o que estamos denunciando. Está imundo, mas está trazendo na testa santidade ao Senhor. Está pregando sobre santidade, mas a vida não é santa. Ser santificado e receber vestes santas, ser vestido, entre muitas significações da Bíblia, fala-nos também de caráter. Vestidos, a Bíblia fala sobre o revestimento do Espírito, mas antes do revestimento, fala de ser vestidos de Cristo. E então, revestidos do Espírito Santo. Para ser vestidos de Cristo, a Bíblia fala que nós temos que nos despir da velha natureza, para então nos vestir de Cristo. Então eu preciso me despir do velho homem, aí vem com ele todo o bojo do mau caratismo, das mentiras, das concupiscências, das maldades. Eu tenho que me despir. E agora eu vou me vestir de Cristo, aí eu vou assumir agora o caráter de Cristo. Eu vou ser um representante de Cristo. Eu preciso manifestar o fruto do Espírito, que são as virtudes do caráter de Cristo. O obreiro precisa ser vestido de Cristo. A pessoa precisa ver e contemplar nele a vida de Cristo. Precisa olhar e perceber que ali vai alguém que busca viver a semelhança de Cristo. Busca transmitir para os outros aquilo que ele tem recebido de Cristo. A vida de Cristo transborda a partir da vida dele. A quinta característica, o tempo me pede para acelerar, diz o versículo de número 7, e tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a cabeça, e assim o ungirás. O sacerdote que foi separado, que aceitou o desafio de viver uma vida de sacrifício, de renúncia, de abdicação, que passou pela purificação e agora pela regeneração, o caráter de Cristo, agora ele será possuído pelo Espírito Santo. A unção era símbolo de ser dominado pelo Espírito. Era símbolo de ser guiado, conduzido pelo Espírito. O episódio em que Davi é consagrado, ungido, melhor dizendo, para rei de Israel, diz que quando Samuel derrama sobre a cabeça de Davi o azeite, o versículo diz, a partir daquele momento, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A expressão é como que se Deus o abraçasse, o envolvesse e dissesse, a partir de agora você é todo meu. A unção é essa consagração total para Deus. Eu gosto quando o próprio Davi, no salmo mais conhecido dele, o 23, que ele vai dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, até que ele chega no versículo 5, ele diz, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A ideia era de alguém que colocava um cálice como este, aqui embaixo da barba, e o azeite começava então a descer sobre a cabeça, ia descendo, passava pelo rosto, a face, a barba, e depois ia pingando naquele cálice, ia pingando, e Davi está dizendo, mas derrama azeite, unge, até que o cálice transborde. E quando nós pensamos em um cálice como esse que você está vendo com água, se, por exemplo, não fosse de vidro, cristal ou algo assim transparente, que você consegue perceber o conteúdo, mas se fosse aqui de prata, muitos só saberiam o que tem dentro se houvesse exatamente o transbordar. Aí você conseguiria perceber do lado de fora aquilo que está enchendo do lado de dentro. E Davi está dizendo, é isso que eu quero na minha vida. A palavra hebraica é revaian. Revaian significa transbordamento ou saturação. Ele está dizendo, é isso que eu quero. Eu quero ser tão cheio por dentro, mas tão cheio por dentro, que quando não caber mais, vai começar a transbordar para o lado de fora. E alguém vai perceber do lado de fora aquilo que eu estou cheio do lado de dentro. Quando a gente, irmãos, isso é muito sério, mas quando a gente aparenta o lado de fora o que não é do lado de dentro, o nome disso é hipocrisia.
estamos seguindo os passos dos fariseus, vivendo uma mentira, vivendo uma fachada, mas Deus está dizendo: não é isso que eu tenho para os meus obreiros. Eu quero encher, eu quero encher, eu quero encher, eu quero encher, e a minha vida vai transbordar. Ele vai ficar saturado, transbordando da unção. Quantos tendo que viver o desafio da vida dupla de aparentar algo que não é? Que sacrifício! Uma mentira para cobrir a outra, a segunda para cobrir a primeira, a terceira para cobrir a segunda, e ele vai ficando escravo daquela bola de neve, porque ele não tem uma vida íntegra. Presbítero Carlinhos, a vida dele não é uma carta aberta, mas quando ele está cheio e transbordando, o que ele é aqui, ele é no trabalho, o que ele é aqui, ele é em casa, o que ele é aqui é na faculdade, o que ele é aqui, ele é no comércio, o que ele é na América, ele é no Brasil, ele é por onde ele passeia, na Europa, aonde ele for. Ele não tem 2, 3, 4 identidades, ele é um cidadão do céu por onde passa. Aqui na igreja ele está cheio, ele pula, ele roda, sapateia, profetiza, mas em casa ele não dá mau testemunho não. Lá ele é crente também, aonde ele trabalha ele é crente também, ele está transbordando. É isso que Davi está dizendo, é o que eu quero que o meu cálice transborda. E Deus está dizendo para Moisés: pega os meus sacerdotes e unge. Não é conta-gota não, se é conta-gota é porque é só um pouco que você quer, mas Deus não trabalha com conta-gota. No céu tem muita unção, Deus vai derramar para quem quer, e quem tem vida no altar, preparado para receber, Ele enche, Ele derrama. Foi Ele mesmo quem disse nos últimos dias: eu pingarei. Não, Ele disse: eu derramarei do meu espírito. Ele quer derramar, irmão, Ele quer derramar. Pega o teu cálice, agora estou falando em linguagem espiritual, e quem entende já está pegando. Pega o teu cálice e diz: enche o meu, Jesus, enche até transbordar, Jesus, enche até transbordar. Eu quero sair daqui cheio. Ungidos. Certa feita, ainda no século de número 19, o evangelista conhecido nessa terra, evangelista Dwight Lyman Moody, D.L. Moody, da cidade de Chicago, foi convidado a participar de uma grande cruzada no Reino Unido, na Inglaterra. E foi feita uma grande preparação, era um evento muito grande naquele tempo, viagem de navio, a estrutura era difícil, precária, e as igrejas se unindo na Inglaterra para poder somar forças e fazer uma grande cruzada para que Moody pudesse pregar a muitas pessoas. Em meio a todo aquele trabalho dos pastores e líderes se organizando na Inglaterra, alguns obreiros enciumados, invejosos, vazios, foram questionar a liderança dessa organização da cruzada e perguntaram a ele: mas para que tanto trabalho de ter que trazer um homem lá dos Estados Unidos da América, pagar a passagem para ele atravessar dias de navio para vir até aqui, para poder pregar aqui? Não tem pregador por acaso não? E perguntaram: será que D.L. Moody tem a exclusividade do Espírito Santo? O pastor e líder daquele evento, tomado da sabedoria de Deus, respondeu e disse: não, definitivamente Moody não tem a exclusividade do Espírito Santo, mas nós estamos trazendo porque o Espírito Santo tem a exclusividade na vida daquele homem. O Espírito Santo tem saturado a vida daquele homem. O Espírito Santo tem transbordado a partir da vida daquele homem. Não é o D.L. Moody, não. É o que tem na vida dele, está transbordando o que a gente quer. É essa unção que nos interessa. É ela que atrai. Em sexto e penúltimo lugar, a orientação foi, versículo 20... degolarás o carneiro e tomarás do seu sangue e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre a ponta da orelha direita, sobre a ponta também do polegar da sua mão direita e, finalmente, sobre a ponta do polegar do seu pé direito. Para nós irmos direto à aplicação, o sangue na orelha, polegar da mão direita e no pé direito. Primeiro, o lado direito, em tantas simbologias na Bíblia, uma delas é força. É dito sobre a destra forte de Deus, que nos sustenta. É o lado da força. E também é o lado da honra. Se assentar à direita significa uma posição de honra. Está dizendo dos sacerdotes: a honra, a força, o sangue estará sobre a orelha. Significa a orelha consagrada para dar ouvidos à voz de Deus. Consagrada para dar atenção ao que Deus está falando. Sensível para entender o que Deus está comunicando e Ele poder transmitir à igreja.
ouvido consagrado. Não é ouvido que está sendo emprestado para ouvir coisas que não edificam. Não é ouvido que está sendo aí dedicado a estar envolvido com situações, fofoca, questionamentos que em nada abençoam a igreja e nada contribui para o avanço da obra. Ouvido santificado. A mão fala do trabalho, ele terá trabalho santo. Os pés fala da caminhada, ele terá os passos, a caminhada santa. Oh, irmãos, não é brincadeira ser sacerdote. Não é brincadeira ser um representante de Deus. As pessoas têm que ver alguém que tem um ouvido santo. Ele pode confiar, pode conversar, pode falar. Pastor Paulo, porque alguém que tem um ouvido santo sabe discernir, sabe filtrar. É alguém que tem mão santa, está pronto para trabalhar, se envolver na seara do bom mestre. É alguém que tem os pés santificados, está caminhando diante do Senhor e para fazer a obra do Senhor. E, finalmente, para encerrar a minha participação desta noite, os versículos 31 a 34. Não tornarei a lê-los, mas apenas farei menção de que Deus está orientando sobre o tipo de alimento que os sacerdotes devem comer. E o alimento, Deus diz mais de uma vez, é alimento santo. E ainda destaca, se ele não der conta de comer tudo e sobrar, não é qualquer um que pode comer, não. É só para o sacerdote, porque é coisa santa. Sacerdotes devem se alimentar de alimento santo. Estamos falando espiritualmente, você entende? O que você tem alimentado a sua alma? Que tipo de comida você tem comido? Aí está a razão da fraqueza espiritual. É a sua comida. Quem está se alimentando de comida santa, a sua vida espiritual está robusta e forte. Quem não tem mais tempo de se alimentar do alimento santo, tem tempo para gastar em futilidades. Está em dia com as séries, está em dia com a programação televisiva, está acompanhando em dia os campeonatos do Brasil, da Europa, os campeonatos de todos os esportes, está em dia com tudo. Não há nenhum problema, algumas coisas são entretenimento que não faz a diferença, mas se roubam o tempo que deveria ser dedicado, e em especial falo a obreiros, o tempo que deveria ser consagrado para você se alimentar, para depois alimentar a noiva. Aí a coisa muda de figura. Não estou dizendo que é pecado você ter o seu tempo para o seu lazer, talvez com a família, um filme, não estou dizendo, mas se isso é a custa de sacrificar o seu chamado, a sua responsabilidade, o seu tempo que deve ser dedicado a Deus, você está em sérios apuros. Comida santa, o prato santo está sendo colocado de lado. Deus vem com o prato santo do dia, não, obrigado, eu tenho outra coisa melhor para comer. No outro dia Deus vem de novo com o alimento santo, não, estou cheio, eu tenho outra comida melhor. E outro não pode comer, porque é para você comer. Querendo que o povo coma aquilo que você está rejeitando. Deus está falando muito sério conosco essa noite. Eu estou ouvindo Deus falar comigo. Deus está falando muito sério conosco. Meu horário se encerra. O pastor Bruno disse que amanhã vai deixar eu falar mais. Os irmãos vão querer ouvir. Eu gravei o rosto de todo mundo. Até se faltar alguém amanhã, eu sei quem faltou, viu? Os irmãos recebem essa palavra em nome de Jesus? Curve a sua cabeça. Deixa eu fazer uma oração para eu devolver o microfone. Querido Deus, eu te louvo essa noite. Eu me alegro em Ti, ó Deus. Apesar de que aquilo que o Senhor nos comunicou, talvez não era o que um ou outro gostaria de ouvir, mas eu não tenho nenhuma dúvida que era exatamente aquilo que o Senhor tinha para falar. Eu ouvi a Tua voz e recebo a Tua palavra. O Senhor falou comigo e tem falado com tantos aqui. Quando o Senhor fala, o Senhor dá oportunidade de mudança. O Senhor está dando chance de rever conceitos e valores e colocar a vida diante de Ti, no Teu altar, em coerência com o chamado, com a vocação que tem recebido. Nos ajuda, ó Deus, a sermos dignos, honrados, homens, mulheres, servos, servas do Senhor, que Te glorifiquem com a vida por onde passa e que, em hipótese alguma, envergonhe o Teu nome. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Uma vez mais eu Te suplico, nos ajuda, em nome de Jesus.